chamo Perla Santos, sou professora. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido da Gisele Cavati. Ela me contou que em Goiânia teve uma menina negra chamada Ana Luísa. Ela estava brincando num parque. Sabe o que aconteceu? Ela estava brincando de princesa, de ser princesa, como qualquer outra criança. Só que ela era uma menina negra. Então uma mulher se aproximou dela, uma estranha, e disse a seguinte frase para essa menina: princesas negras não existem. E ela ficou super chateada. Então, eu fiz esse vídeo para falar que essa senhora está muito enganada. Existiu sim muitas rainhas, muitas princesas, muitas guerreiras, muitas líderes africanas. E eu vou contar um pouco, porque tem muitas princesas, muitas mulheres que fizeram a história no continente africano e no Brasil também. Vou começar falando de uma rainha muito poderosa. E o nome dela é super difícil, eu vou falar devagar para sair, porque se fala rápido não sai nada. Ela se chama Hatshepsut. Ela reinou no Egito Antigo. E ela sobe ao poder quando o seu meio-irmão morre, que era o faraó da época. Ele tinha um filho, mas o filho era uma criança. Então, essa mulher decide liderar o Egito Antigo. Inclusive, ela se vestia de faraó para ter mais respeito. Porque imagina, naquela época, como é que não deveria ser uma mulher liderando todo um reino? E essa mulher, ela liderou muito bem. Ela investiu em obras públicas. O Egito teve muita riqueza enquanto ela esteve à frente desse lugar. Outra rainha que precisamos conhecer é a rainha Tiye, a rainha de Kemet, Egito. Ela foi uma grande liderança política. E não ficou pouco tempo governando não, ela ficou quase meio século no poder. Inclusive, ela aconselhou o faraó Akhenaton, que era seu filho. Então, porque ela tinha muita habilidade política. Outra rainha que nós precisamos lembrar é a rainha Nefertiti, que além de ser muito poderosa, ser muito forte, ela foi conhecida no Egito Antigo pela sua beleza. Tanto é que o seu nome significa a mais bela chegou. Porque quando Nefertiti chegava, ninguém mais olhava para outra pessoa, porque ela chamava atenção. Então, ela era uma rainha africana, inteligente, estrategista e muito bela. Vou continuar falando de rainhas poderosas, inteligentes e bonitas. A próxima que eu vou falar é uma rainha que se chama Nefertari. O nome dela significa a mais bela, a mais perfeita. E era isso. Ela era inteligente, ela era determinada e muito, muito bonita. Mas não parou por aí não. Nós temos outras lideranças, outras mulheres negras, africanas, que fizeram toda a diferença na história, vindas da nobreza. Outra rainha, que vocês já devem ter escutado falar, é uma rainha muito rica. Uma rainha que é citada até na Bíblia, a rainha de Sabá. Mas um dos nomes dela é Maqueda. Essa rainha era muito rica. Só que o que esquecem de dizer da rainha de Sabá é que ela era uma rainha africana, era uma rainha negra. E o seu reino, que era super poderoso, que tinha muito ouro, muita riqueza, ele ficava numa região da atual Etiópia. Eu não posso esquecer de falar de Amani Shaketo. Ela era uma Candace. E eu vou explicar para vocês. Candace é um título que era dado a algumas rainhas guerreiras do reino de Koshi, que ficava no sul do Egito. Essa rainha, ela foi uma das mais famosas Candaces, porque ela era muito forte. Ela era destemida. Todo mundo tremia quando ouvia o nome dela. Inclusive, ela andou derrotando um exército romano. E eu vou contar para vocês uma curiosidade.
ela era esse mulherão forte que parecia não temer ninguém, mas ela era cega de um olho. Conta a história que ela perdeu a visão no campo de batalha, mas isso não fazia essa mulher ser menos ou sentir medo. Ela lutava, ela guerreava. Ela era muito conhecida pela sua valentia, pela sua estratégia. Porque isso é importante a gente explicar. As rainhas, as princesas africanas, elas não ficavam na torre esperando ser salva pelos seus príncipes. Elas faziam a diferença. Uma das minhas prediletas, quando se fala em nobreza africana, quando se fala em rainhas negras, é a rainha chamada Iya Asantewaa. Ela teve seu esposo preso e consegue convencer todos os homens assantes que eles devem lutar contra os colonizadores britânicos. E essa mulher, com isso, ela incentiva uma revolta que deu o nome de uma guerra, que é a Guerra do Trono de Ouro. Tem uma outra rainha de Madagascar, chamada Ranavalona. A história não foi muito bacana com ela, porque ela era uma mulher muito rígida, assim, que com pulso forte governava o seu reino. Mas se vocês olharem, aparece ainda em muitos livros e até na internet que ela foi uma das piores rainhas, uma das mais cruéis. Mas Ranavalona, ela era mulher. Ela estava na época da escravidão e ela não queria ver o seu reino escravizado. Então ela teve que ser muito forte, sim. E hoje, muitos estudos falam dessa força que essa mulher teve que ter. A rainha Ranavalona, ela, com toda a sua força, com toda a sua garra, ela conseguiu que os colonizadores não invadissem o seu reino. E isso faz ela ser tão importante. Essa energia, essa força, essa luta naquela época. Isso estimula as mulheres de hoje a lutarem cada vez mais. Vou falar agora de Dona Beatriz Kimpavita, ou como nós conhecemos de Kimpavita. Ela foi uma princesa do Congo e ela não aceitou a dominação do colonizador. Essa mulher, ela foi morta, mas ela foi morta porque ela lutou pelo povo africano. Tanto é que ela é conhecida como a mãe da Revolução Africana. Ela é super importante para todos nós, porque esse DNA de luta e de guerra ficou lá na África, mas está conosco também. Eu contei só um pouquinho de algumas princesas, algumas rainhas, algumas lideranças femininas e negras. Isso é para mostrar o quanto é importante nós enegrecermos a história. Nós não imaginarmos que a história negra começou com a escravidão, que na verdade começou com reinos, com rainhas, com princesas, com príncipes, com impérios africanos. E falar de cultura africana não é falar só para a população negra, porque África significa a origem de tudo. Muito obrigada!